Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à Maratona Rumo à Posse. A gente vai trazer aqui para vocês uma série de conteúdos para ajudar no estudo de vocês, para vocês terem conhecimento de uma série de ferramentas que vão ajudar vocês a evoluir na preparação. E o nosso primeiro dia é o guia definitivo de como estudar para PDF. Para falar um pouco sobre isso, a gente tem aqui o professor Bruno Viana, que vai trazer uma série de orientações que vão ajudar vocês e que vão evoluir o estudo de vocês. Professor, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos vocês, boa noite, Tassiana, um grande prazer estar aqui hoje, né, durante essa maratona aí de conteúdo que o SES está oferecendo, preparando para todos os alunos, ou seja, é uma maratona de conteúdos muito especial, tá? E claro, eu estou muito feliz de estar aqui hoje para falarmos sobre esse guia definitivo de como estudar em PDF, né? O PDF, ou o estudo em PDF, ele vem evoluindo ao longo de muitos anos e hoje parece ser uma ferramenta indispensável na preparação do aluno. Então, assim, fiquem aí conosco até o final, né, que vocês vão ter aí muitas coisas legais, muitas dicas interessantes de como estudar em PDF. Valeu, Tassi. Valeu, professor. Gente, é muito isso que o professor Bruno falou. PDF é uma coisa que tem tomado bastante espaço no mercado e é uma migração, né? Assim, no início todo mundo sempre estudou muito, muito por livro. E aí, hoje, existe uma adaptação, existe uma migração mais para o digital. O PDF, claro, ele pode ser impresso, é uma coisa que a gente vai conversar sobre, mas existe uma série de ferramentas que você pode utilizar para estudar, utilizar seu PDF de uma forma mais efetiva. Então, de início, parece uma coisa bem básica, mas algumas ferramentas um pouco mais detalhadas, as pessoas não conhecem e às vezes fazem uma diferença enorme no seu estudo. Então é isso que a gente vai trazer um pouco aqui. Vou compartilhar só complementando o que tu falou, tá, gente? É super importante o que a Tassiana falou, porque primeiro aqui é um bate-papo, tá, que nós vamos fazer sobre essa questão do PDF, mas a gente recebe muitas dúvidas de muitos alunos. Eu, por exemplo, no Plantão Tira Dúvida, recebo muita dúvida, muito aluno. Professor, como é a melhor forma de estudar pelo PDF, etc. Então, diante de todas essas dúvidas, tá? E, claro, diante de todas as ferramentas, dos recursos que o PDF oferece para vocês, ou seja, o nosso PDF é inteligente, tá? Até que nós chamamos carinhosamente de iPDF, ou seja, inteligência PDF, o PDF inteligente. Então, de todas essas perguntas que os nossos alunos faziam, a gente resolveu também, né, criar esse guia definitivo de como estudar para o PDF. Então, aqui vamos falar muito hoje sobre PDF, aí tentar explicar para vocês o máximo possível, para vocês conseguir extrair o melhor conteúdo do teu estudo por meio do PDF. Perfeito. Então, gente, a primeira coisa que a gente pode debater sobre o PDF é o formato em como ele pode ser estudado. Então, você pode tanto imprimir, quanto estudar ele pelo seu computador, pelo seu tablet, enfim. Então, com relação ao estudo do PDF no formato impresso, a gente tem o seguinte. De técnica, o que você pode utilizar é marca-texto e anotação manuscrita no seu material. Então, você pode usar aquela apostila que você imprimiu, que você encadernou, levar ela para todo canto com você. E existe realmente um apelo grande pelo contato com o material. Tem muita gente que diz, eu prefiro ter o livro na mão, porque eu gosto de passar o marca-texto, gosto de grifar com lápis, gosto de anotar em cima. Então, essas são as técnicas que você pode utilizar e são as vantagens ao mesmo tempo. Então, é importante, Tassi, que tu falou aí também, justamente porque tem muito aluno, né? Acho que é muito estilo, acho que você foi bem feliz, ou seja, é muito estilo de cada um. Então, tem aluno que gosta realmente de pegar o papel, de folhear, né? Tem gente que gosta até do cheiro, né, da folha, livro, né? Quem gosta de livro sabe bem disso, na livraria você tem até o cheiro diferente. Mas é interessante e importante também essa versatilidade, né? O PDF não é apenas algo que está na nuvem ou de forma eletrônica, mas ele pode também ser impresso, como você falou, né? E eu sempre digo que a utilização de marca-texto, anotações manuscritas, são técnicas aí bem antigas, ou seja, né, que já se usavam nos livros, já na sala de aula. Então, assim, realmente, eu diria que são técnicas que é muito mais do estilo da pessoa estudar e como ela acha que vai fixar melhor o tema, do que mesmo uma limitação do tipo de estudo. Ou seja, eu vejo uma técnica bem eficiente para quem gosta, né, e funciona. Funciona muito bem para aqueles que gostam. Tem gente que tem, inclusive, é interessante,
que você tem determinados momentos que eles têm pessoas que têm meio que uma aquarela de cores, né? De marca-texto, aí coloca na mesa aí, de todas as cores para poder aí, né, grifar da melhor forma. E cria até legendas. É muito legal, eu recebo às vezes no Instagram foto de alunos dizendo, professor, eu queria uma legenda aqui, aí de amarelo, bota um tema de direito público, de vermelho, de internacional privado, então é bem interessante essa técnica de marca-texto, ou seja, apesar de ser uma técnica mais antiga, continua sendo uma técnica muito, muito boa e podendo ser utilizada perfeitamente no PDF dentro do contexto. Com certeza. Uma coisa que a gente fala muito quando a gente fala de técnicas de estudo na de marca-texto é ter cuidado justamente para não se empolgar demais e sair marcando tudo com muitas cores, né? Porque a gente sabe que existe um apelo muito grande. Hoje em dia, assim, itens de papelaria assumiu um nível, assim, de detalhes gigantesco. Então, às vezes, tem gente que compra marcador e caneta de todo tipo, nem tem mais um esquema de cor, só tá tudo colorido. Perfeito. E tem que ter cuidado para não marcar demais, né? Porque quando a gente fala que se tudo é destaque, nada é destaque, é porque quando você lê ali, você não vai saber em que focar, se você saiu marcando tudo. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que tem um esquema realmente bem fechadinho de estudo, que amarelo é para conceito, verde é para exemplo, azul é para jurisprudência, e isso é muito legal e é muito efetivo. E também tem a questão dos post-its que o professor Bruno falou, que às vezes o pessoal sai colando com algumas observações, também é bem interessante. Tem gente que sai colando na parede, que também eu acho uma técnica muito legal você deixar na parede para ser uma coisa mais visual. Então, são técnicas que rodeiam ali o PDF impresso. No caso do post-it, assim, é um pouco independente, né? Na parede você pode colar. Mas, então, marca-texto e anotações manuscritas. Ao mesmo tempo, tem algumas desvantagens que a gente estava até conversando, né, Bruno? A questão do custo de você imprimir, que às vezes os alunos comentam que o custo é alto. Se você pegar um PDF que ele é bem extenso, realmente bem completo para sua carreira, se você for imprimir todas as disciplinas, vai sair um custo um pouco alto. E puxa, tanto de impressão até com encadernação, né, Tassi? Porque muita gente a gente tem impressora em casa, mas aí as pessoas ficam com as folhas soltas, de ruim de manusear, e termina tendo que imprimir e depois também fazer a encadernação. Então, muita gente realmente é um custo adicional que a gente aponta como uma desvantagem desse tipo dessa forma, vamos dizer assim, de estudar. Isso. E, ao mesmo tempo, tem a questão do manuseio, que não é só o manuseio quando você está estudando. Por exemplo, você foi, talvez, viajar e não queria deixar de estudar e queria levar seu material de estudo. Aí você vai levar todas as suas apostilas, você vai ter que escolher que apostila levar, você vai levar peso na mala de apostila, enfim. É uma das desvantagens de você ter o material impresso, mas é sempre aquela coisa, você pesar o que é prioridade para você. Então, se você tem um estilo que se adapta mais a material físico, tranquilo, invista nisso. É importante destacar, tá, gente, todos aí que estão nos ouvindo, que não existe um certo e um errado, né? Nós apenas estamos destacando aqui pontos positivos e pontos negativos na nossa visão, né, dentro de uma técnica de estudo com esse tipo de material. Então, é importante a gente mostrar os dois lados, vamos dizer assim, os dois pontos positivos e negativos, né, para que você tome a melhor decisão no teu caso em concreto, na tua forma de estudar. Tá? Mas a ideia aqui é justamente a gente levantar todos os pontos, né, que envolvem o estudo por meio do PDF. Por isso que a gente chama nós resolvemos batizar de guia definitivo, né, Tassiana, para o estudo de PDF. E aí, gente, passando um pouco para o outro formato, que é justamente você estudar o PDF em versão digital, a gente trouxe algumas ferramentas. Assim, de base, o que você vai ter que utilizar é um leitor de PDF, pode ser qualquer um. Mas a gente normalmente utiliza o Foxit, que você pode procurar depois, e o Adobe, que é um pouco mais conhecido. E eles possibilitam uma série de recursos que você pode utilizar no seu estudo. Então, a gente trouxe aqui para mostrar alguns deles. A gente vai comentar eles já já. As desvantagens do estudo... Só para complementar em relação às ferramentas, Tassiana até falou no início da transmissão que quando a gente fala em leitores de PDF no geral, que você pode ter, sei lá, um tipo de leitor, o leitor da Livraria Cultura ou da Amazon, etc. Então, muitos desses leitores aceitam, né, ou tablets, vamos supor, muitos deles aceitam a leitura em formato PDF. Então, todos esses leitores que aceitarem o formato PDF, né, ou seja, o formato em que é feito o material, eles vão ter uma visibilidade perfeita do material, vão ter condições de uma boa definição do material, uma boa qualidade do material. Então,
não tem um leitor, uma ferramenta específica. A gente, claro, trouxe algumas delas, a gente não daria para trazer todas as ferramentas aqui, mas aquelas que nós entendemos que oferecem grandes vantagens para o usuário, para o aluno, nesse caso, né, que é a Foxit, como a Tassiana falou, o Adobe, e os leitores no geral. Então, assim, é bem legal isso, de você poder ter no tablet ou no leitor vários materiais. Então, aí ajuda um pouco até naquela questão que nós falamos no ponto anterior, no material impresso, na questão do manuseio, né? Ou seja, você tem tudo ali concentradinho. É importante destacar também que, quando a gente fala em material em PDF, não é só no notebook ou no PC. Não, ele pode ser visto no celular também, não tem problema nenhum, vai ter a mesma nitidez, a mesma qualidade de imagem e nos demais leitores. Perfeito. E com relação às desvantagens, gente, tem a questão que cansa um pouco a vista, você utilizar o computador por muitas horas seguidas, aquela iluminação cansa um pouco, e não ter o contato físico com o material, que realmente é uma coisa que várias pessoas sentem falta. Uma das coisas que pode ser levantado como desvantagem também é a questão da concentração. Se você está estudando pelo computador, você tem que ter um autocontrole maior para não, por exemplo, abrir o Instagram, abrir o WhatsApp, pesquisar alguma coisa que não seja relacionada a estudo. Então, é um dos cuidados que você tem que ter se você está estudando ali pelo celular, pelo computador. E pelo celular, principalmente, porque o celular manda mais notificação do que o computador. Muito importante, Tassiana, que você falou, ou seja, o estudo por meio eletrônico tem várias vantagens, nós vamos falar sobre elas agora, mas essa da notificação, tenho certeza que você que está nos assistindo aí, sempre caiu na tentação de dar uma olhadinha, um rabo de olho na notificação no notebook, assim, plim, chegou e-mail novo, plim, foi publicada uma matéria nova naquele site. Então, assim, é super importante, como a Tassiana falou, ter essa concentração, né? Ou seja, esse olhar atento ao teu material, aquele é o teu momento de leitura, o teu momento de absorver conhecimento. E aí qualquer outro tipo de elemento externo pode te distrair nesse estudo. Então, realmente a leitura do material por meio eletrônico, né, ou pelo notebook, etc., você deve tentar desativar essas notificações, pelo menos durante o período que você está estudando, né, concentrado no material. Exato. E com relação às vantagens, gente, tem a variedade de ferramentas que a gente realmente quis trazer para vocês, que a gente vai mostrar já já. Um material aberto para mostrar para vocês o tipo de recurso que vocês podem utilizar. As anotações que ficam salvas e podem ser facilmente encontradas e modificadas. Então, vamos supor que você anotou no seu PDF inteiro e em determinado momento você quis achar uma anotação que você fez sobre teoria da pena, você sabe que você escreveu sobre isso. Se você der um Ctrl F, se você botar lá na barra de busca e digitar teoria da pena, ele já vai encontrar. Então, é um recurso facilitador importante, porque às vezes você sabe que anotou alguma coisa em algum lugar, não lembra onde foi, procura só e não acha. Então, tem essa diferença aí. Eu particularmente gosto bastante disso, de você poder pesquisar o seu PDF inteiro, não só suas anotações, mas também os assuntos. Às vezes você busca por uma palavra-chave e consegue encontrar mais fácil. É perfeito, Tassiana. Eu acho que quando a gente estuda geralmente no livro físico, né, ou no material físico, muita gente, como a gente falou, coloca o post-it, né, mas geralmente o post-it ele vai dividir às vezes por tema ou por temática ou coisa assim. Mas para realmente encontrar uma palavra, uma coisa, o formato eletrônico é fantástico, é formidável, ou seja, facilita bastante a vida do aluno, né? Como você falou, bota lá o Ctrl F, achou, e vai diretamente para aquela nota que você fez. Sem falar que você pode fazer infinitas notas, né? Vai ter espaço para você fazer isso. Às vezes no físico você está escrevendo, né? Tem que espremer um pouquinho ou botar uma nota menor, porque não tem tanto espaço às vezes na página. Isso. E uma outra vantagem, gente, é a questão de você poder aproveitar mais facilmente as atualizações. Porque o que acontece? Às vezes o aluno, quando ele imprime o PDF, e vamos supor, 2 meses depois, 3, aquele material passa por uma atualização, você acaba com um material impresso que está desatualizado, você já teve um custo muito grande, talvez não valha a pena você imprimir de novo. Então, talvez você tenha que buscar as atualizações e escrever no seu material o que foi que mudou, e às vezes isso fica pouco prático. Então, é uma desvantagem também de você ter o material impresso. Você não consegue mudar ele tão facilmente. E, por exemplo, se você tivesse uma troca de material de direito penal, se você quisesse migrar as suas anotações de um material para o outro, no digital você pode copiar e colar. Se fosse no material físico, você teria que transcrever tudo novamente.
Então, uma vantagem de usar o material digital é que você aproveita mais facilmente as atualizações. E aí, vou mostrar para vocês um pouco o que a gente pode fazer a nível de ferramenta. Então, a gente trouxe aqui para vocês um dos PDFs da gente, só para exemplificar o tipo de recurso que você pode utilizar. A gente já deixou algumas coisas marcadas aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, a gente, para pegar o gancho, por exemplo, da técnica de usar marca-texto, aqui você tem um recurso de marca-texto, então você pode destacar o que é mais importante para você. Então, vamos supor, a ponto de incluir também a cooperação internacional, enfim, você grifou algumas coisas. Você pode, inclusive, mudar a cor da nota, então você pode vir aqui e escolher, por exemplo, qual é o azul que você quer, qual é o nível de opacidade que você quer, então você pode diminuir, deixar ele mais transparentezinho, então você ficou com uma cor diferente ali, então você pode fazer o esquema de cores que você tem no físico, você pode fazer também no digital. Tem um recurso aqui que é bem interessante, que é de gerenciar comentários e marcações. Então, você pode exportar todos os comentários que você fez. E aqui é onde você tem recursos variados de comentário. Então, por exemplo, a gente adicionou aqui um balão. Vou adicionar outro para vocês verem. Isso, Tata. Adiciona um balão aí para o pessoal que está nos acompanhando ver. Parece interessante, né, gente? Mas, assim, são ferramentas e recursos, né? Não é uma aula de informática, claro, mas são ferramentas e recursos que vão nos facilitar bastante no manuseio do material no dia a dia. É por isso que a gente também resolveu fazer esse vídeo aqui, né? Porque às vezes muita gente diz, professor, mas como é que eu marco? Qual a melhor forma de marcar? Como é que eu posso inserir um comentário? Como é que eu posso inserir um comentário com uma seta? Então, assim, a gente, vamos lá, vamos fazer um vídeo bem legal, bem bacana para todo mundo, para a gente explicar bem, né, a riqueza, né, de ferramentas, a riqueza de recursos que a gente pode ter dentro do material em PDF. Exato, professor. Então, gente, vamos supor que a gente está numa aula de Direito Internacional com o professor Bruno Viana, e aí você está assistindo a aula, acompanhando pelo PDF, e o professor faz um determinado comentário sobre o tema inicial, que é Direito Internacional Público e Direito Interno. E aí talvez o professor possa complementar com algum comentário do tipo, qual é o nível de importância desse assunto para concurso, professor? Pronto, vamos lá, vamos dizer que, por exemplo, esse tema do Direito Internacional Público e do Direito Interno, a relação, vamos dizer assim, a relação do Direito Internacional Público e do Direito Interno é um tema que é cobrado no concurso da Magistratura Federal, vamos dizer assim. Importante que vocês não esqueçam, né, que esse tema é bastante cobrado no concurso da Magistratura Federal. Um exemplo. Então, gente, vocês já podem deixar anotações desse tipo feitas no material. E aí vocês têm total liberdade para mexer, pode alterar a cor do texto, pode alterar a cor da margem, do preenchimento. Enfim, a partir do momento que vocês começarem a utilizar, que vocês forem se familiarizando, vocês vão ver que existe uma série de recursos. Outra coisa que vocês podem fazer é, por exemplo, aqui, eu não sei se eu chamei atenção para isso, mas é aqui em cima, na parte de comentar. Não sei se vocês estão vendo, do lado da página inicial tem comentar. Aí eu adicionei balão de comentário. Você pode também adicionar caixa de texto, que basicamente é o balão de comentário, só que sem a setinha. Eu acho mais interessante com a setinha, porque você pode especificar o que você está tratando. E você pode inserir uma nota, por exemplo. Então, aqui nessa nota, você pode, inclusive, fazer o seguinte. Interessante ler o artigo do professor sobre. E aí eu deixei aberto aqui, gente, só para exemplificar. Você pode pegar qualquer link da internet, link de qualquer artigo que você abriu, e colocar aqui e deixar salvo. Então, você colocou o link, você não vai perder aquele link. Quando você estiver relendo, quando você estiver revisando, você já vai poder clicar aqui e ver exatamente o que você escreveu quando você estava assistindo a aula. Então, você vai deixar aquele link salvo para poder já abrir o artigo quando você estiver estudando e dar uma revisitada. Você já tem comentários específicos sobre o que o professor falou na aula daquele assunto. Então, a gente trouxe aqui justamente uma ferramenta que vocês podem utilizar para otimizar o estudo de vocês.
E depois, quando vocês tiverem um PDF que tenha mais comentários, que já esteja mais estudado, depois vocês podem explorar um pouco essa parte que eu falei para vocês, que é gerenciar comentários. Vocês podem exportar o comentário em formato de bloco de nota. Então, vamos supor, vocês querem exportar tudo que vocês marcaram em amarelo, que é justamente os pontos de destaque. Vocês podem exportar isso em bloco de nota. Vocês podem exportar todos os comentários e ter isso num arquivo à parte. Então, tem uma série de ferramentas que vocês podem explorar e que pode otimizar o estudo de vocês. Isso é bem legal, né, Tassiana, esse de gerenciar comentários, porque ao longo, claro, do material, a gente vai inserindo vários e vários comentários. Eu adoro utilizar isso. E no final, quando você fala em exportar, é interessante porque você consegue meio que fazer um resumo, né, de tudo aquilo, dos principais pontos que você destacou. Atenção, né, pessoal? Desde que você só registre os principais, porque se começar a grifar tudo e registrar tudo, aí vai ficar uma coisa gigante. E por isso é legal, porque você consegue depois fazer um resumo. E muita gente consegue, através disso até, gente, fazer mapas mentais, né? Porque coloca lá os resumos que ele quer, os comentários, exporta tudo, e aí no final ele tem ou um caderninho de resumo daquele capítulo, ou até mesmo a partir dali fazer um mapa mental, ou fazer um esqueminha, ou fazer um quadro sinótico, ou seja, é muito bom essa ferramenta e ele já condensa todos os teus comentários. Então, se você está disciplinado desde o início, fazendo comentários importantes, realmente comentários que você vai utilizar para uma revisão futura, ou para uma revisão periódica, né? Se você é daquele que revisa semanalmente, você é daquele que revisa quinzenalmente, aí cada um tem uma sistemática, uma forma de revisar o tema, essa função é muito legal, muito bacana, porque ela vai simplesmente extrair tudo aquilo que é o mais importante que você separou e você vai colocar em um bloquinho de notas à parte. Muito legal isso. Isso. E, professor, enquanto o senhor estava falando, eu fiz uma busca aqui no PDF pela palavra exceção. Então, eu fiz, e aí veio parar nesse parágrafo, que só existe uma possível exceção à discricionariedade. Então, só a título de exemplo, gente, e outra coisa que vocês podem utilizar é, por exemplo, esse quadradinho vermelho, para destacar que é uma exceção. Então, quando você está rolando no texto, só de bater o olho, você sabe que aquele quadrado vermelho que você botou é para destacar a exceção. E você conseguiu achar só de dar um Ctrl F e colocar aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, nessa barra de busca eu coloquei a palavra exceção. Então, foi super fácil de achar e super fácil de destacar. Você também pode colocar o marca-texto na cor vermelha, como eu falei para vocês. Então, existe uma série de recursos que vocês podem utilizar. Aqui em cima, se vocês repararem, pode ser no formato de quadrado, pode ser no formato oval, pode ser um polígono, enfim. Uma série de recursos, lápis, apagador, vocês vão conseguir deixar o PDF de vocês bem recheado. Tem muita ferramenta. Personalizado, né, Tassiana? Personalizado. Personalizado demais, exato. E, gente, uma coisa que a gente trouxe a título de complemento para vocês foi uma ferramenta de anotação, que é o Evernote. A gente não vai se aprofundar tanto nela, porque nosso objetivo aqui é mostrar recursos de PDF e não exatamente de anotação. Mas o Evernote é uma das ferramentas onde você pode organizar cadernos, dentro dos cadernos, suas notas, deixar tudo datado, você pode anexar arquivo, você pode fazer várias coisas. Então, vamos supor, aqui eu abri uma nota que eu posso colocar Direito Internacional, aula 1, dia 1 de setembro de 2020. E aí, no dia 1 de setembro, comecei a assistir a aula do professor Bruno e fui anotando tudo aqui. Aqui você pode colocar checkbox, você pode colocar tópico e subtópico, negrito, cores diferentes, enfim, tudo que você imaginar. E aí você pode deixar toda essa aula anotada e um recurso que eu queria mostrar para vocês, que tem relação com o PDF, é isso aqui. Você pode vir aqui nas opções e copiar link interno. Você copia o link da sua nota e, se você quiser, você pode mostrar, você pode deixar, como eu tinha mostrado para vocês, uma notazinha. Vamos vir aqui em nota. E link para a aula do professor. Deixar aqui o link. Quando você clicar, você já vai abrir a nota onde você anotou tudo que o professor falou sobre aquela aula, num nível mais detalhado do que apenas as anotações no PDF. Porque se vocês observarem, as anotações que a gente faz no PDF, elas têm que ser curtas, porque o PDF já tem muita coisa escrita, né? Então, você só faz algumas observações. Mas nesse programa, que é o Evernote, e existem outros programas também de anotação que vocês podem usar, vocês podem fazer anotações realmente bem completas, aquelas anotações que se costuma fazer em caderno, que gera resumos bem completos.
E aí, através desse recurso, vocês podem colocar o link da anotação de vocês já no PDF respectivo. Então, a gente trouxe aqui só para mostrar que é mais um recurso que vocês podem unir ao estudo com o PDF. Interessante destacar também, né, Tassiana, a questão que esse Evernote é uma ferramenta gratuita, não é isso? Isso, gratuita. Perfeito. Então, assim, gente, você tanto pode usar Evernote como pode usar outras ferramentas, né? Cada um tem gente que, como a Tassiana falou, usa outras ferramentas aí, então não tem problema nenhum. Não é uma... Não tem nenhuma... Não estamos fazendo nenhuma recomendação da ferramenta, mas é uma ferramenta que pode ser utilizada. É uma ferramenta bem legal que pode trazer boas facilidades. Exato. Gente, a nossa ideia aqui foi realmente compartilhar um pouco da nossa experiência pessoal com vocês, em termos de estudo, de utilização de ferramentas. Então, às vezes, quando a gente fala de uma ferramenta específica, é porque normalmente é a ferramenta que a gente usa no dia a dia, mas que vocês podem pesquisar similares e ferramentas que vocês se adaptam mais. Porque é muito, assim, de você encontrar o formato que parece mais com você e que você achou mais fácil de usar. Então, sempre dei uma pesquisada para ver o que é mais palatável para vocês. E aí, passando um pouco sobre como aproveitar bem o seu PDF, porque a gente até agora tratou um pouco de como utilizar o PDF de uma forma mais básica. Então, assim, como utilizar a leitura do conteúdo em si, que ferramentas você pode usar. E agora a gente vai passar para algumas vantagens e alguns recursos complementares. O primeiro deles é que, normalmente, o PDF ele é um material imparcial e completo. Então, assim, você normalmente vai ter no PDF várias doutrinas que foram utilizadas para compor aquele conteúdo. Então, normalmente vai ter o posicionamento de diversos autores, indicando o que é majoritário e o que é minoritário, e indicando qual daqueles posicionamentos é mais importante a nível de concurso. Então, existe, claro, um autor que já faz isso em manuais de concurso, mas isso é uma das características do PDF. É justamente trazer vários autores, trazer várias visões e trabalhar o assunto da forma mais didática possível. Perfeito, Tassiana. Essa questão desse material, né, completo, é justamente isso, trazer as várias visões que às vezes o tema, né, pode comportar e principalmente, né, trabalhar aquela visão daquele tema naquele concurso, né, já que aí exige um direcionamento, né, daquele material, porque as pessoas geralmente, você está estudando para uma carreira ou até para uma carreira similar, uma carreira semelhante, mas carreiras próximas, podemos dizer assim, mas esse direcionamento, ou seja, de qual doutrina é cobrado naquele concurso, é fundamental, né, porque aí o que acontece? Você justamente vai encurtar o tempo de preparação do candidato. Justamente essa informação importante que o candidato precisa para alcançar aquele objetivo específico, que é o estudo daquela carreira. Exato. Outra grande vantagem que vocês devem aproveitar é o direcionamento para a carreira, porque normalmente os livros não são feitos para direcionar para uma carreira específica. Livros de direito constitucional, direito penal, direito civil, normalmente você pega uma doutrina que ela vai aprofundar a matéria, mas não direcionado para uma carreira. E aí existem PDFs que são direcionados para cargos específicos, e o ideal é que você estude por um material que realmente ele está especificando ali para o concurso que você almeja. Então, no nosso PDF, por exemplo, a gente traz a recorrência da carreira, a gente traz questões comentadas. Vou, inclusive, colocar, como eu estou com o arquivo aberto, deixa eu colocar aqui. Ó, gente. Ixi, Maria, como tá grande. Aqui no comecinho do PDF, a gente coloca um gráfico que é a recorrência da disciplina frente à carreira. Então, existe uma equipe que faz todo um estudo de como os temas de cada disciplina são cobrados naquele concurso. O que cai mais, o que cai menos, se aquele assunto ele é cobrado mais em termos de lei seca, ou se é mais cobrado, por exemplo, posicionamento doutrinário ou jurisprudencial. E com base nesse estudo, a gente monta o PDF. Então, a gente sempre coloca para os alunos um gráfico de como o assunto costuma ser cobrado para a carreira dele. E é por isso, tá, que nós chamamos justamente o nosso PDF, né, do Inteligência PDF, né, o PDF inteligente, ou seja, realmente toda essa preparação prévia, esse zelo que a equipe do SERS tem, que a equipe de profissionais, né, de doutrinadores, de profissionais que trabalham, né, na elaboração do material, é fundamental esse direcionamento, porque é esse direcionamento que vai
justamente fazer com que no material tenha realmente aquele assunto que realmente está direcionado para aquele concurso, para aquela carreira. Exato, professor. E a gente também traz, quando traz as questões comentadas, a gente traz questões da carreira. Então, no caso, a gente tem aqui um PDF para a magistratura federal, e todas as questões que foram trazidas aqui são de magistratura comentadas com o intuito de mostrar ao aluno que aquele assunto foi cobrado daquela forma para a carreira dele e que ele pode aprender com aquela questão para acertar de uma maneira mais segura no futuro. Então, a gente traz questões comentadas, mostra a justificativa de cada um dos itens, traz, por exemplo, se o que justifica a resposta correta é um julgado, a gente coloca o julgado para vocês lerem, é uma coisa que facilita muito, porque se você está estudando, você tem que ter a segurança de que você conhece a justificativa de cada uma daquelas alternativas. E, às vezes, se o que responde àquela alternativa é um julgado, é uma lei bem diferente que você ainda não teve a oportunidade de ler, é legal que você tenha especificado já no comentário. Então, para PDFs no geral, independente de qual seja, uma coisa que é muito interessante você aproveitar é o direcionamento para a carreira. Então, fiquem bem atentos a isso quando vocês forem procurar um material. E é o que direciona o nosso PDF, né, Tassiano? Exato. O próprio PDF do SERES, ele é todo desenhado, todo feito, tudo elaborado dentro desse direcionamento. Né? É super importante dizer que o zelo que, né, a nossa equipe, que a equipe tem, que os autores têm, é justamente dentro desse direcionamento, né? Dentro desse compromisso em levar para o aluno realmente aquele tema que cai na carreira dele. Exato. Outro ponto que vocês podem aproveitar com relação a PDF são as atualizações constantes. E aí vocês têm que observar também, porque vai depender de PDF para PDF. Mas, normalmente, os cursos dão atualização do material e a gente aqui, por exemplo, tem uma prática que é atualizações semanais. Então, a gente não fica toda semana mandando um material inteiro novo para o aluno, mas a gente trabalha um material que é chamado Concurseiro em Dia. O Concurseiro em Dia, ele é um levantamento semanal de todas as alterações legislativas e jurisprudenciais que a gente manda para o aluno como se fosse um jornal do concurseiro, para ele ler e se manter atualizado. A gente sabe que é bem difícil acompanhar todas as mudanças, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. O professor pode comentar melhor, inclusive. A pandemia, como vocês devem ter acompanhado, trouxe uma série de impactos, trouxe muita alteração, foi mudança em cima de mudança, e é difícil acompanhar. Então, ciente dessa dificuldade, a nossa equipe está sempre compilando as alterações mais importantes, toda semana, e enviando para os alunos para que eles consigam se manter atualizados. É perfeito, Tassiano, ou seja, o aluno que tem o curso do SES, que tem o PDF do SES, ele ter acesso a esse material é fantástico. É fantástico porque, primeiro, traz, né, aquelas matérias realmente que foram modificadas e faz todo um estudo prévio dessa matéria, traz toda uma orientação do posicionamento mais atual em relação àquela matéria. E o mais importante, na minha opinião, é que economiza tempo, né? A gente sabe que tempo é um dos principais ativos de quem estuda, né? Então, o aluno ele precisa economizar tempo, e se tem toda uma equipe que dá esse suporte por trás faz com que ele economize tempo, isso é sensacional. Perfeito. E, para finalizar, gente, vantagens, assim, imediatas que vocês conseguem ter através do estudo por PDF são determinados recursos de aprendizagem. Então, a gente elencou alguns que nós costumamos trazer nos nossos PDFs, que é, por exemplo, a indicação de jurisprudência relacionada ao assunto. A gente sabe que leitura de jurisprudência é uma das coisas de mais difícil implementação em um cronograma de estudo. Normalmente, concurseiros costumam correr da leitura de jurisprudência. Então, assim, ele sabe que precisa, sabe que é importante, ele se compromete, mas ele vai adiando. Quando você vê, tem muita jurisprudência acumulada, você não consegue manter o acompanhamento. Então, uma coisa que a gente faz é compilar julgados importantes e recentes sobre o assunto de cada capítulo, porque aí facilita o estudo de vocês, ao final da leitura, já conseguem ter uma visão mais contextualizada de como aquele assunto é aplicado na prática. Perfeito, Tassiana. E a gente, assim, quem estuda para concurso sabe que existe um tripé aí quase que obrigatório, né? Que é a parte da doutrina, a jurisprudência e as questões, né? Resolver questões, fazer exercício é fundamental, né? Exercitar é fundamental, principalmente
quando a gente está diante de algumas bancas, né, bancas que, por exemplo, cobram questões mais casos, né, questões problemáticas, questões multidisciplinares. Então, resolver questões daquela banca é super importante, ao mesmo tempo que a doutrina, né, que vai basear o conhecimento, e a jurisprudência é fundamental. Então, eu diria que esse tripé é um tripé que todos os PDFs do SERS seguem, né, os PDFs do SERS seguem bem, né, na elaboração dos nossos PDFs, nós trabalhamos bem esse tripé, e são fundamentais, eu diria, na preparação do aluno, principalmente para aqueles cargos de carreira jurídica, né, onde as jurisprudências são mais cobradas. Perfeito. Gente, eu coloquei aqui na tela para vocês poderem ver um pouco como fica o visual, que a gente coloca a jurisprudência ao final de cada capítulo. Então, sempre vai ter uma seção de jurisprudência indicando qual foi o julgado, qual foi a notícia e destacando os pontos-chave de leitura para que vocês consigam contextualizar o assunto. Outro ponto que a gente costuma trabalhar também é a indicação da legislação compilada. Então, ao final de cada capítulo, a gente já indica quais são os artigos que vocês têm que ler para contextuar aquele assunto, realmente em termos de lei seca. Então, ao invés de precisar procurar no VADMEF inteiro, aonde você tem que estudar aquele assunto, a gente já indica para você quais são os artigos relativos. Então, aqui, por exemplo, no PDF de Direito Constitucional, a gente já indica para esse tema, né? Para esse tema, os artigos principais são esses. Perfeito. É que eu diria que completaria, seriam os 4 pilares, né? Eu falei do tripé, são os 4 pilares aí. Tem a lei seca também, que é fundamental. E aí, gente, para finalizar essa parte, outra coisa que a gente implementou também nos nossos PDFs é a questão desafio, porque a gente acredita bastante na aprendizagem proativa. Então, você produzir algo, você se esforçar a raciocinar de uma forma mais complexa sobre aquele assunto para você conseguir fixá-lo. Então, ao final de cada capítulo, a gente está trazendo uma questão desafio, que é para você responder como uma questão discursiva. Então, é uma questão inédita que não segue o formato de ABCDE de primeira fase e que tem realmente a proposta de ser mais difícil para que você se ponha a pensar e a raciocinar sobre tudo aquilo que você acabou de ler e consiga transformar aquilo numa resposta para a situação que a gente trouxe. Então, nesse capítulo, por exemplo, a questão de desafio é o que prevê os princípios da máxima efetividade ou eficiência e da força normativa. Então, você vai responder isso em, no máximo, 5 linhas. E aí vai muito do comprometimento do aluno, a gente aconselha que você, de fato, responda sem olhar a resposta, você pare um pouquinho e escreva, você pode, inclusive, adicionar, como a gente falou para vocês, uma caixa de texto aqui, ó. Nessa caixa de texto, vocês já podem deixar a resposta de vocês salva e escrever tudo aqui. Então, o princípio, e aí você vai respondendo e já deixa salvo. Fica com um visual bem legal, inclusive. E aí, logo embaixo, a gente traz todo o gabarito da questão. Então, a gente traz uma resposta ideal de como você deveria ter respondido. E a gente traz também um comentário de toda a explicação dessa questão. Então, para vocês verem aqui que fica bem completo, é como se fosse um material a mais de estudo dessa questão de desafio. E para cada capítulo, para cada assunto, vai ter uma questão de desafio. É super importante, Tassiana, isso que você falou da questão do desafio. É que quem está nos assistindo entenda que não é uma questão a mais, por ser uma questão a mais de forma aleatória, não. Existe todo um estudo, uma pesquisa da incidência daquele tema, da força daquele tema dentro daquele capítulo para aquela carreira. E nós entendemos que, a partir da questão do desafio, o aluno ele vai escrever sobre elementos que nós queremos que aqueles elementos estejam mais fixados na cabeça do aluno, mais sedimentados no conhecimento do aluno. Por quê? Porque respondendo essa questão do desafio no formato, né, digitando, o aluno vai conseguir fixar melhor o tema esse, né, bastante mapeado, bastante estudado pela nossa equipe, que é importante no estudo daquele capítulo. Então, a questão do desafio, ela traz também esse propósito, né? Não o propósito apenas de trazer uma questão a mais, mas o propósito de trazer uma questão importante, né, de que a partir da resposta que o aluno vai redigir, né, ele possa fixar melhor aqueles pontos que nós entendemos, que nós mapeamos, que é importante na preparação daquela carreira. Exato. E, gente, também ao final de cada capítulo, só para a gente fechar essa parte de recursos de aprendizagem que vocês podem aproveitar, a gente sempre traz também um quadro sinótico, que basicamente é um resumo, em termos mais conceituais, de tudo que foi visto no capítulo, o que é extremamente efetivo na hora de fazer uma revisão, quando você precisa
relembrar o que foi lido, você precisa retomar algumas explicações de forma objetiva, sem tempo para ler o capítulo inteiro e para se deter em todas aquelas explicações. Então, o quadro sinótico, ele ajuda muito. Então, ao final de cada capítulo, sempre vai ter um resuminho para que você possa revisar no futuro. Ótimo, Tassiana, ótimo. Então, gente, é isso com relação a PDF. Espero que as dicas tenham ajudado. A gente realmente acredita muito nesse formato de estudo, e é por isso que a gente mostrou para vocês que o nosso PDF, a gente constrói ele dessa forma justamente porque a gente quer deixar da forma mais didática possível para os alunos da gente. A gente quer que seja um suporte verdadeiro no aprendizado de vocês. Então, a gente sempre faz um estudo da carreira com a importância de todos os temas antes de montar o PDF. Então, ele é feito de forma bem direcionada. A gente faz comentários com base na carreira que você está estudando, justamente para aprofundar o que é importante para delegado, de que forma esse assunto é cobrado para promotor, que tipo de questão é utilizada para cobrar o assunto X nas provas de promotor. Então, a gente sabe que existe diferença, porque se não existisse, bastava um PDF só, e não é nisso que a gente acredita, e a gente produz de forma bem direcionada. Então, a gente também traz questões comentadas da carreira em cada PDF, questões de desafio para que vocês aprendam de forma realmente bem ativa e produzindo o conteúdo para fixar o que foi lido, atualizações para que vocês estejam sempre em dia, que é muito importante, principalmente agora que o nível de competitividade em concursos aumentou muito. Então, assim, não basta você saber, você tem que estar atualizado, você tem que estar acompanhando tudo que está acontecendo. E a gente também traz recursos facilitadores, como a indicação da jurisprudência, o quadro sinótico, a indicação da legislação compilada, para que você tenha tudo em mão em um lugar só, em um material só. Tassiana, só complementando, né, o que você falou, perfeito, ou seja, todas as vantagens da nossa inteligência PDF. Eu falo inteligência porque eu digo que o nosso PDF é um PDF, é a evolução do PDF, tá? O PDF da Advera, o PDF do SERES é uma prova da evolução desse material, um material totalmente inteligente, totalmente direcionado, que com certeza, né, vai levar para o aluno aqueles temas mais importantes para aquela carreira, para aquele momento da preparação. Por quê? Porque, do contrário, né, estaríamos aí trabalhando em que o aluno deveria ler todos os manuais de todas as disciplinas, e assim, entendemos que dessa forma não é a forma mais, vamos dizer assim, mais adequada para o aluno se preparar, tendo em vista que existem várias outras ferramentas que podem ajudá-lo nessa preparação, direcionando esse estudo, direcionando todo o esforço, né, do aluno para que ele seja aprovado naquela carreira. Então, realmente, o nosso PDF é um PDF inteligente, né, ou seja, o famoso inteligente, o IPDF, um PDF inteligente que vai seguramente trazer muitas, mas muitas vantagens para você que está se preparando aí para concurso público. Ô, Tassiana, e quais são as carreiras que o SERES hoje já tem esse PDF? Quais são as carreiras que os nossos alunos já podem hoje utilizar esse PDF? Vamos lá. Então, gente, se vocês quiserem depois dar uma olhada, entre no site do SERES, a gente já tem para uma série de carreiras. Então, tem para a OAB, tem para carreira jurídica, para promotor, defensor, juiz estadual, juiz federal, delegado civil, delegado federal, procuradoria e cartório. Então, se você está estudando para algum desses concursos, se você está procurando material, precisa de uma base melhor para conseguir avançar, dá uma olhada lá, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E a partir desse vídeo, vocês já vão conseguir ter uma noção bem específica de como a gente costuma estruturar o nosso conteúdo para os alunos. Ótimo, Tassiana. Então, assim, o SERES tem um compromisso, né, de atualizar esse material, o SERES está oferecendo esse PDF para várias carreiras, e, claro, não para por aí, tá? Acompanhe aí o nosso canal, o canal do SERES. Se você, atenção, você que não se inscreveu ainda no nosso canal do SERES, se inscreva no canal do SERES, ative a notificação aí, ative o sininho, tá? Para você receber as notificações. Acompanhe-nos aí ao longo desse mês de setembro com essa programação mais do que especial dessa maratona. Tassiana, eu queria agradecer aí, já para me despedir de todos, agradecer a você o convite aí, fazer parte dessa transmissão hoje e discutir esse tema que eu considero um tema muito importante na preparação do aluno, que é a preparação por meio do estudo em PDF, que é uma preparação que complementa, né, a preparação por videoaula, que complementa a preparação dos alunos, por exemplo, que também vão para o presencial, e complementa a preparação dos alunos nos mais diversos formatos. E o PDF a gente não pode, né, abrir mão dessa preparação importante, porque é sim uma fonte muito importante de conhecimento, é uma fonte muito importante de transmissão
tá, desse conhecimento e que ajuda muito, mas muitos alunos, principalmente aqueles que gostam mais de estudar através da leitura, né, outros gostam de estudar através de um podcast, outros gostam de estudar através de uma videoaula. Então, assim, existem várias formas de estudar e nós aqui do SES nos comprometemos em trazer sempre, né, as melhores formas para você estudar, para você adquirir conhecimento e, claro, né, e ser aprovado aí na sua tão sonhada carreira. Com certeza, professor. Eu queria agradecer também e dizer para o pessoal que, gente, o que a gente mais quer aqui é compartilhar com vocês métodos efetivos de estudo para que vocês avancem na trajetória de vocês e conquistem os sonhos de vocês. Então, as dúvidas que vocês tiverem, se tiverem dúvidas sobre as ferramentas que a gente mostrou, se tiverem dúvidas sobre o PDF, contatem a gente está disponível para responder vocês. E dizer para vocês que toda essa didática que a gente mostrou aqui é o que a gente procura trazer, não só para o nosso serviço de PDF, mas para todos os outros. A gente quer que vocês se sintam abraçados pelo serviço, sintam que vocês estão conseguindo evoluir junto com a gente. E é isso, eu queria agradecer ao professor e espero que vocês tenham gostado das dicas. Sigam o canal e acompanhem que vai vir muito conteúdo de altíssima qualidade para vocês pelos próximos dias. Boa noite, galera. Tchau, tchau.